que sim, que todos vocês estejam bem aí onde vocês estão e realizando as atividades com capricho e dedicação, certo? Turma, na aula de hoje de português, nós vamos aprender um novo gênero, um gênero chamado propaganda. Mas por que a prof fala tanto em gênero? Na língua portuguesa, nós temos muitos meios de nos comunicarmos. E os gêneros textuais são algumas das formas de comunicação entre as pessoas. Então, existe o gênero textual, o conto, o poema e todos os outros que a gente já estudou. As histórias em quadrinhos é um meio das pessoas se comunicarem com outras. Cada gênero textual tem as suas características próprias. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a propaganda, que está muito presente no nosso dia a dia, na televisão, em forma de noticiário, em forma de informações que levam e conduzem as pessoas a acreditarem em um conteúdo ou apenas uma informação mesmo. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esse gênero textual. Vamos lá? Então, com o livro de português de vocês, na página 208, vocês podem acompanhar a professora. Vamos lá? Acompanhe. Leia esta propaganda. Observe a imagem e os textos que a compõem. Então, nós temos aqui a imagem, ou uma imagem, né? Dando continuidade à exploração do tema solidariedade, do qual nós falamos lá no primeiro texto. O texto 2 apresenta uma propaganda criada pelo Ministério do Meio Ambiente para a campanha Separe o Lixo. Ela foi criada, turma, com o objetivo de preparar a sociedade brasileira para uma mudança de comportamento em relação à coleta seletiva do lixo, a reciclarmos e jogarmos o lixo no seu devido lugar, ressaltando os benefícios ambientais que isso provoca, sociais também e econômicos do reaproveitamento dos resíduos sólidos para o país. Então, nós vimos o que nós conseguimos observar. Além de alguns textos, frases e informações, nós temos aqui uma frase que chama a atenção. Resto de comida pode virar energia de sobra. Então, olha só, aqui nós vemos a imagem, a ilustração, traz alguns postes de energia, ligando cabos de energia, e o último aqui é uma casca de banana. O que será que isso tem a ver com essa frase e com essa informação aqui? Aqui embaixo ela foi ampliada para a gente conseguir ler um pouquinho melhor. E a informação diz assim: cascas de legumes, restos de frutas, ossos, tudo isso vira adubo, gás combustível e até energia termoelétrica. Faz crescer a plantação e aquece a economia. Em outras palavras, realmente a vida. Desculpa, em outras palavras, realimenta a vida. É um recurso valioso que não se pode desperdiçar, tá pequeno aqui, para garantir que mais material seja aproveitado. Separe o lixo úmido do seco. Com uma atitude simples, você ajuda a gerar renda para quem mais precisa e poupa recursos naturais. Saiba mais no brasil.gov, separe o lixo e acerte na lata. Então, olha só que interessante, mostrando para a população através de uma propaganda, o quanto é importante nós separarmos o lixo, que ele não é apenas lixo, ele pode gerar energia, a energia termoelétrica, além de garantir que esse material possa virar adubo também, gás combustível, um recurso valioso que não podemos dispersar, certo? E ainda com uma atitude simples de apenas separar o lixo seco do lixo orgânico, nós podemos estar garantindo para algumas famílias renda, trabalho e ainda poupando os recursos naturais que são retirados da natureza para a produção de energia em alguns casos. Então, olha só que legal, né, gente? E essa é a propaganda. Vamos conversar um pouquinho sobre ela, então, de acordo com as perguntas do livro?
Para compreender o texto, que é o que nós vamos fazer hoje, um pouco de conversa. Então pensa aí ou responde, conversa com alguém próximo de vocês aí. O que você vê na imagem principal dessa propaganda? O que para você chamou a atenção e o que remete você a ter como imagem principal nessa propaganda? E o que mais chamou a sua atenção nela? Explique. Então, conversa com alguém aí do lado de vocês, mostre para a pessoa também, explique para ela o que isso significa, o que você compreendeu. Vai ser bem legal e eu tenho certeza que a pessoa vai gostar de saber e conhecer, certo? Ok. Compreensão. Então, um pouquinho mais. Fique sabendo agora algumas características do gênero textual propaganda. Podem grifar aí no livro de vocês também, que essa informação é bem importante, tá? Então, vamos lá. A propaganda é uma mensagem que tem como objetivo convencer o público das qualidades ou vantagens de uma ideia. Então, ela não aparece somente em cartazes, ela aparece também como aqueles anúncios da televisão. É uma propaganda. Nós, no caso, estamos estudando apenas a propaganda folheto mesmo, né? Mas existe também essa propaganda televisiva ou no rádio, que faz ou tenta convencer algum público de um produto ou de vantagens de um determinado produto. Também tem o objetivo de convencer o público de qualidades de uma ideia, de um produto, como a prof falou, ou de uma marca. Agora nós estamos em época de eleição. Nós temos as propagandas eleitorais também, certo? Vocês já devem ter visto. Até folders que trazem mensagens e tentam convencer o eleitor a votar em uma determinada pessoa. Então, esse gênero também é uma propaganda. Ou seja, essa informação que nós temos agora na época eleitoral também é uma propaganda. Para isso, a imagem e o texto são usados de modo especial, ou seja, a imagem ela deve produzir forte impacto visual no público. E o texto ele deve ser curto e ter uma frase de chamada fácil de lembrar, que a gente chama de slogan. É isso mesmo, já nós vamos estudar na próxima aula um pouquinho mais sobre cada parte dessas propagandas então, certo? Então, o que é importante termos numa propaganda, turma? A imagem, que deve causar um forte impacto, então ela deve impactar o seu público de acordo com aquele tema que você queira transmitir ou com aquela mensagem, e o texto deve ser curto e ter uma frase de chamada fácil de lembrar, certo? Ok, então agora vocês irão responder a número 2, onde vocês terão que reler a frase de chamada e responder. O que quer dizer energia de sobra no texto? Essa é a frase de chamada da propaganda que a gente acabou de analisar, certo? E agora, na letra B, vocês irão relacionar a imagem com o texto. Resto de comida e energia de sobra. Qual é e qual termos ou expressões a gente vai ligar com essas imagens aqui? A 3. Releia um trecho do texto que aparece abaixo da imagem na propaganda. Então, esse é o trecho. E aí vocês vão responder. Quais são os benefícios, ou seja, coisas boas, proporcionados pelo uso de restos de alimentos? E letra B. Copie a frase que explica para que serve o adubo dessa informação aqui, certo? Número 4, turma. A energia elétrica pode ser produzida pela força do vento, da água ou pelo calor, como a gente está estudando e estamos apresentando nos trabalhos da aula de história. A palavra termoelétrica é formada assim. Termo significa calor mais elétrica. Qual dessas usinas produz energia a partir de restos de alimentos? Vocês já conhecem alguns ou algumas delas, e até mesmo essa termoelétrica. E vocês vão colocar letra A, B ou C. Número 5. O objetivo dessa propaganda é divulgar um produto
Uma marca ou uma ideia? Explique. 6. Releia este trecho. Aí vocês vão reler o trecho e responder. Qual é a atitude simples que foi mencionada aqui nesse trecho? E letra B. Qual é o resultado dessa atitude simples? Número 7. Agora releia esta frase. Separe o lixo e acerte na lata. O que significa acertar na lata? Ela está até grifada, essa expressão. Significa acertar o alvo ou fazer o que é certo. Número 8. Se o leitor da propaganda separar o lixo, ele acertará na lata 2 vezes. Por quê? E aí vocês vão escolher a alternativa que responde a esta afirmação. Temos o desafio da abertura. Vocês irão voltar à abertura e encontrar um lixo úmido que uma pessoa mal educada derrubou no chão e não recolheu. Circule o cesto correto em que ele deve ser colocado, ok? Então, vão lá colocar exatamente ou deixar registrado onde deveria ser jogado esse lixo que a pessoa acabou de jogar ou que deixou jogada no chão um lixo úmido, certo? E que talvez poderia virar energia, né? Se a pessoa tivesse um conhecimento. Perfeito, turma. Na aula de hoje, então, vocês realizarão estas atividades. Caprichem nas respostas, leiam com atenção, fiquem atentos e não esqueçam, começaram a responder a frase, inicie com letra maiúscula e não esqueça dos sinais de pontuação. Certo, gente? Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula.